conhecem a afirmação em Josué capítulo 14, verso 11, onde Caleb diz: "Estou tão forte como estava há 40 anos atrás." Esse é um versículo muito interessante que mostra Caleb, 40 anos após a promessa que Deus havia dado, firme na promessa. Mas a gente precisa entender a história de Caleb e o que aconteceu e como provavelmente foi muito difícil manter esta força. A gente precisa entender que Caleb era um dos 12 espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra da promessa. Eles olham a terra da promessa e dos espias, 10 espias voltam dizendo que a terra era boa, mas havia gigantes, então seria difícil, até mesmo impossível, seria impossível para eles conquistarem aquela terra. Apenas Josué e Caleb disseram: a terra é boa, a mesma visão que os outros 10 tinham, porém com uma diferença. Eles falaram: se Deus for conosco, nós teremos a vitória, nós venceremos esses gigantes. Basicamente foi isso. E aí o que se sucede àquela situação? Deus decide que eles não entrariam mais naquele momento. Alguns israelitas, inclusive, tentam entrar na terra agora com suas próprias forças e são efetivamente derrotados por os gigantes. Mas o que acontece? Existe uma palavra de maldição que eles ficariam rodando no deserto por 40 anos. Uma das pessoas que rodou no deserto por 40 anos foi Caleb. Caleb não tinha feito nada de errado. Caleb tinha se mantido íntegro. Caleb olhou para Deus e disse: a terra é boa e nós vamos conquistar porque o Senhor está conosco. Mas ainda assim Caleb precisou caminhar com os incrédulos por 40 anos. Muitas vezes nós cremos em Deus. Muitas vezes nós buscamos as suas promessas. Muitas vezes nós andamos como deveríamos andar na presença do Senhor, mas as coisas não acontecem. E muitas vezes as coisas não acontecem não por nossa culpa, mas por culpa, às vezes, até mesmo da comunidade. E o que a gente precisa entender? Precisamos nos manter firmes. Andar com Deus não significa que todas as coisas acontecem maravilhosamente num passe de mágica. Os apóstolos viveram situações difíceis, Pedro foi preso, Tiago foi morto, João foi exilado. Muitas coisas aconteceram, mas existe sempre uma promessa, uma terra prometida que nós vamos andar em conjunto, em comunidade. Muitos se perguntam por que o avivamento não chegou, e muitas pessoas que têm crido, que têm dobrado o joelho, que têm clamado. Mas a gente precisa entender que muitas vezes ainda falta que uma geração inteira fique pelo deserto até que o Senhor possa cumprir as promessas. Eu vejo muitas promessas se cumprindo nos próximos dias, nos próximos anos. Mas é verdade que a geração incrédula precisa antes perecer no deserto. Quando Caleb estava fortalecido 40 anos depois, havia um povo bem disposto, havia um povo que cria, um povo que ia e enfrentava os gigantes. Josué mandou menos espias para que eles não se amedrontassem, provavelmente homens de confiança, e eles voltaram trazendo a notícia de que a terra era boa. E na sequência a gente vai ver Josué conquistando as promessas. As promessas de Deus estão à nossa frente. Talvez você tenha desistido da promessa, porque faz tempo que Deus prometeu, mas Deus está dizendo: permaneça firme, mantenha a sua força no Senhor, porque mesmo que passe 40 anos, eu vou cumprir. Jesus é bom, Jesus cuida de nós, Jesus tem maravilhas para cada um de nós. E eu não estou falando simplesmente de bênçãos materiais, eu estou falando de bênçãos espirituais, porque o nosso tesouro precisa estar no céu e não na terra.
mas tem muitos que ainda têm vagado sem entender o seu propósito, com o chamado claro de Deus, que ainda não foi cumprido. E eu declaro, neste momento, Deus está cumprindo promessas. O povo incrédulo pereceu no deserto, e aqueles que manteram a fé vão conquistar em nome do Senhor Jesus. É isso que eu tinha para hoje. Abraços em nome de Jesus. Amém.